Olá, gente, tudo bem? E muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Claudine. A gente vai falar sobre a inspiração ou sobre o que está acontecendo no mercado chinês que os criadores e as empresas aqui podem se inspirar. Então, a gente tem 20 minutos, então já vou jogar para vocês rápido. O que um criador brasileiro agora precisa saber que está rolando na China, sim, neste exato momento? Qual o formato? Que tendência, sim, para hoje sair daqui e pensar, não, quero fazer isso. Já. Bom, eu acho que... Bom, eu acho que tem muita coisa acontecendo na China que não para nunca, né? O Lucas pode falar até melhor que eu. Mas uma coisa que eu acho que nesse tempinho que a gente tem vale destacar, que é uma grande tendência, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são as micronovelas, a mini-novela. A gente está vendo aí no Brasil, a gente, no Kawai, na verdade, lançou essas mini-novelas, nós somos pioneiros no formato, nós lançamos em 2022. No primeiro ano que a gente nasceu com esse formato, né? A gente criou esse formato, foram mais ou menos 40 bilhões de visualizações entre 2022 e 2023. No ano seguinte, 2023 e 2024, foram 60 bilhões. O Kawai, até hoje, já investiu no Brasil mais ou menos 70 milhões de reais. E 20% do total desse investimento é só em cima de Telecauai. É um formato que engaja, é um formato que você pode compartilhar, que você pode participar da narrativa e que você fala desde temas mais mainstream quanto temas mais nichados. Então, a gente costuma dizer que, enquanto a família antigamente se reunia para ver a novela das 8 na sala, hoje cada um tem a sua própria experiência no seu próprio celular na palma da mão. O vertical, ele é muito mais do que um enquadramento. O vertical é a cumplicidade do usuário com o conteúdo. A forma de escrever o roteiro é completamente diferente. Não é simplesmente você pegar uma narrativa extensa e cortar em pílulas de até 2 minutos. Nosso formato tem 2 minutos. É você pensar naquela história para o mobile. É você pensar naquela história na forma de consumir do usuário de conteúdo digital e mobile. Então, eu acho que uma grande tendência, não só na China, mas no mundo e no Brasil, é microdrama, mini-novela. Na China, o Kawai produz hoje 6 mil títulos por ano. A gente quer, no Brasil, chegar a esse nível de maturidade. Hoje, nós temos mais ou menos 100 títulos por ano. Produzimos desde criadores direto, temos 20 agências, são 4.700 criadores de conteúdos focados em Telecauai. É um formato que o criador de conteúdo pode monetizar de várias formas, desde através de publicidade, mas como criação de branded content. E uma coisa que a gente estava conversando, por que não, no futuro, no Brasil, porque na China já acontece, você vender a propriedade intelectual? Então, tipo, eu, Lucas, criamos uma história. A história foi testada no digital e se provou engajador, o público gosta. Por que não sair do digital para ir para a mídia mainstream e não só o contrário? Então, eu acho que é uma grande tendência, não só no Brasil, mas mundialmente, também não só na China, e que eu acho que abre oportunidade para criadores de todo porte, do Brasil inteiro, desde narrativas mais regionais quanto narrativas mais sul-sudeste, e que tem um grande potencial de monetização. Desculpa, falei muito. Não, ok. Lucas, agora... Eu vou tentar falar rápido também. Bom dia, gente. É muita coisa para falar. Mas se eu tiver que resumir em Camila, eu diria que é o olhar que o criador precisa ter, que ele é uma empresa para negócio, entender o negócio como todo. O Brasil ainda está um pouquinho atrás nesse aspecto, porque o criador pensa como mídia, vitrine. É o começo de uma conversão, vamos dizer assim. Mas na China, o criador ele é uma empresa, ele tem funcionários e ele é a conversão. Ele entende o poder que ele tem para
mudar. A gente estava até comentando, brincando, né? O Brasil fala de criador, de influenciador, mas a China, quando começou a falar de KOL e KOC. KOL de Key Opinion Leader e KOC de Key Opinion Consumer. Então, o KOC é um cara que realmente vai ajudar a converter. E, assim, a gente que está começando agora com o Kawaii Shop, TikTok Shop agora no Brasil, o criador ainda tem uma resistência para pensar, vou fazer live de vendas. Não, eu sou influenciador, sou celebridade, não sou vendedor. Então, essas misturas é meio cinzenta ainda, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ficar de olho, sim, porque é o que vai dar dinheiro no futuro, com certeza. Não, só acrescentando aqui um dado, em 2025, o social commerce deve movimentar mais ou menos 2 trilhões de dólares na China. Então, social commerce, que é o comércio feito via redes sociais. E só os lives vão girar algo de 1 trilhão de dólares. Então, é bastante grana. E eu queria entender com vocês, assim, a gente já fala sobre lives e sobre social commerce já há um tempo, não é um assunto novo, tendência. Mas o que está rolando lá na China que a gente pode, como criador, ou como empresa, ou como marca, entender e trazer para a gente de boas práticas, ou talvez até de cases que inspirem dentro do live commerce, dentro do social commerce? Gente, aí vocês que se... Uma coisa muito importante para entender é que o criador de conteúdo de live é um perfil, tem uma dinâmica, uma retórica, um roteiro completamente diferente do criador de conteúdo, por exemplo, de lifestyle ou de telekawaii. Lá no Kawaii, de novo, nós fomos a primeira plataforma a lançar live e-commerce. Nós fizemos um teste em 2021 com Casas Bahia, lançamos oficialmente em 2024 e, no período de um ano, a gente cresceu 1.300% o número de ordens de pedido. Então, é exatamente o que o Lucas está falando, é ficar muito atento às oportunidades. Não é sobre ser celebridade, até porque, eu vou te falar, o Botijo virou celebridade, não é verdade? Quem não conhece, a gente tem uma criadora de conteúdo, a Evelyn, na plataforma, que é uma celebridade. Então, assim, eu acho que a gente rever, estudar, entender quem é o nosso público e qual é o nosso nicho. Mas existem oportunidades comerciais, tanto em produção de conteúdo de dramaturgia, lifestyle, ou o conteúdo que abastece a plataforma, mas também ver as oportunidades que live e-commerce está trazendo. Acho que, do meu lado, seria muito mais em relação... E eu não falo pejorativamente, em relação ao preparo mesmo, porque aqui a gente vai fazer uma live, as pessoas vão... Eu sei fazer, eu não sei fazer. E aí, com o pensamento de empreendedor, de empresa, qual que é o preparo, a preparação? Quantas pessoas eu preciso contratar para poder fazer essa live, por exemplo, né? É só um exemplo. Mas, assim, e uma coisa bem simples de mostrar é que, aqui no Brasil, quando a gente faz live de 2, 3 horas, live de venda, o host, o criador, fica um pouco mais cansado já. E na China, a gente está falando que começa a partir de 6 horas, às vezes, uma live de vendas, né? 6 horas. E aí, por exemplo, principalmente em datas festivas, né, o 11/11, assim, um dos criadores chamado Austin Lee, o rei do batom, para quem conhece, ele vendeu 1,7 bilhões de dólares em uma noite, sabe? Então, é uma loucura. E, assim, ele é uma empresa, mais de 300, 500 funcionários, preparou bastante, mas 1,7 bilhões de dólares é mais que muita empresa no Brasil. Então, assim... E o bacana disso que o Lucas está falando é que, dependendo do acordo comercial que o criador faz com a marca ou a empresa, ele leva um percentual do total da venda. Então, uma pessoa que vende um volume desse, imagina a receita que não gera, entendeu? No Big Brother desse ano, a gente foi patrocinador do Big Brother ano passado e esse ano. Na prova, a gente tinha uma prova de resistência, onde a gente exatamente estava destacando o Kawaii Shop. E a ideia era você ter um live shop ao vivo enquanto durasse a prova. A prova durou mais de 12 horas, foram mais de 12 horas vendendo. Só a Evelyn não ficou as 12 horas,
mas só a Evelyn ficou mais de 50% desse tempo no ar. Mas porque entende, por isso que a gente está falando, o preparo, a retórica, a dinâmica é completamente diferente. E quando a gente fala desses números, a gente fica imaginando, nossa, são os grandes influenciadores, é a galera que tem 1 bilhão de seguidores, e no mercado chinês não é exatamente assim, né? Os micro-influenciadores e os KOCs, né, como você estava falando, eles têm bastante peso. Como o Brasil também tem esse formato parecido de ter bastante micro-influenciador, o que a gente pode aprender dessa dinâmica? E depois, minha última pergunta é, as marcas estão prontas para entrar nessa discussão de ver também o criador como parceiro e não como mídia? A pergunta é ótima, se as marcas estão prontas, né? Eu acho que exige um pouco de mindset mesmo, né? Hoje a gente contrata um profissional para prestar um serviço, né? É como a maioria das marcas pensam. E não, tem que ser uma coisa via de duas mãos. A gente estava até falando mais cedo uma coisa sobre briefing, que às vezes as marcas mandam um briefing engessado, porque eu quero que você fale, quero que você seja desse jeito. Mas não. Às vezes a pessoa que entende realmente é o criador, a comunidade dela. Então, a marca tem que ver como que eu faço para trazer essa pessoa mais próxima. E, assim, para quem trabalha com criador, sabe que muitas vezes não é só dinheiro. Às vezes precisa ter afinidade com a marca. Então, a marca precisa flexibilizar e falar, eu quero você parceiro junto. E, às vezes, é essa estratégia. É estar junto na estratégia, estar junto em forma como ganhar. E não do tipo, eu te pago, você executa e pronto, né? Então, esse formato de comissão, por isso que live e-commerce vai começar a crescer mais e mais. Formato de comissão, ambos os lados se comprometem pelo resultado. E isso eu acho que é bem mais saudável e escalável. Eu acho assim, criadores de conteúdo, celebridade, grandes e pequenos, eu acho que tem espaço para os dois, porque depende do objetivo da marca. Se a marca quer mais um PR, mais um brand awareness, talvez faça sentido para ele pegar uma grande celebridade, um grande criador. Porém, se ela quer resultado de venda, não é o tamanho do criador que vai definir isso. É quanto ele consegue ser engajador. É sobre a afinidade e sobre a desenvoltura dele, mais do que o tamanho de base. Sobre se as marcas estão preparadas ou não. Eu acho que existem marcas e marcas. Eu acho que grandes marcas globais, talvez o processo de aprovação seja mais difícil. Então, talvez seja mais difícil soltar o controle. Mas eu acho que, a partir do momento que a gente começa a mostrar resultado, que a dinâmica e o processo começa a ficar mais corriqueiro, a gente começa a educar as marcas e elas vêm através de números que vale a pena soltar o controle para ter o resultado no final. Última pergunta, porque são os últimos 3 minutos, e se eu não fizer falando sobre eu vou ter a minha carteira de jornalista de inovação cassada. Vai ser bem difícil, tá, gente? Então, eu quero falar com vocês sobre virtual influencers, que já está acontecendo na China. Cara, a gente tem que ter medo, a gente vai substituir o criador, vai... Enfim, o que vocês estão vendo sobre virtual influencers? O Kawaii ele tem uma inteligência artificial própria que se chama Kling. A gente, no Brasil, ainda não aplica muito, mas na China é bastante difundida. Nunca o objetivo da inteligência artificial é substituir o criador. Nada, na minha opinião, vai substituir o humano, o criativo. Ele é simplesmente para auxiliar a produção de conteúdo, para fazer com que fique mais barato. Quanto custa a gente alugar um estúdio, iluminação, produção, figurino, contratar pessoas figurantes? Com a inteligência artificial, você diminui o custo de produção para que você possa focar no que realmente interessa, que é, de repente, a roteirização, que é a distribuição, e para que você reduza o seu custo de produção e comece a aumentar a sua rentabilidade. Então, eu acho que é muito mais por aí, como ferramenta que auxilia e te ajuda a rentabilizar do que substituição. Você tem que falar em 140 segundos. Não, eu vou falar uma coisa bem interessante. Pegando esse gancho de otimizar os custos,
está começando uma prática bem interessante que as próprias marcas criam uns influenciadores virtuais, porque se não consegue achar um criador parceiro que consiga entender a essência da marca, é mais fácil eles criarem a próprio criador virtual. Então, isso existe um pouco na China também, de começar né, virtualizar. Mas, como a Clau falou, não é para substituir. É justamente alguém está dando a essência do criador. Precisa ter personalidade, não é um robô só lendo e falando algo. Então, as marcas estão começando a fazer isso e, assim, através disso, às vezes, consegue achar um criador realmente mais fit, né, para a marca. Então, é bem esse caminho. Gente, 54 segundos. Eu quero agradecer vocês. Gente, muito obrigada. Não sei se tem mais um último 10 segundos para falar para a galera, mas, enfim, se vocês quiserem. É sério, esse relógio é muito ruim. Do meu lado, eu queria só agradecer a presença de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, estou à disposição. Aqui ou no LinkedIn, é só mandar uma mensagem. E, de verdade, para criadores de conteúdo, eu acho que o presente e a tendência ao futuro é de vocês, e eu acho que a gente está só começando. Obrigado pelo convite, pela participação. Eu acho que o meu toque diferente, né? Vocês que estão aqui realmente querendo saber mais da Ásia e da China, continuem olhando. Eu sempre falo brincando que a China está uns 4 anos na frente do Brasil, então você consegue ver muita tendência, mas não é copiar e colar. Precisamos entender o porquê que está acontecendo e tentar tropicalizar para a gente aqui. Tá bom? Obrigada.